Hoje, você vai mergulhar na história de um dos maiores profetas da Bíblia, Eliseu. Um homem de fé imensa, milagres impressionantes e coragem extraordinária. Ao longo deste vídeo, exploraremos como Deus usou Eliseu para realizar feitos incríveis, mudando a vida de muitos ao seu redor e nos ensinando preciosas lições de fé, coragem e obediência. A cada parte desta narrativa, você verá como esses eventos bíblicos podem impactar nossa própria caminhada. Então, prepare-se para conhecer mais sobre essa figura única e inspiradora. Fique até o final. Curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar mais conteúdos como este e juntos descobrirmos o que essa passagem pode nos ensinar sobre fé, renovação e esperança. A história de Eliseu começa com uma chamada impressionante e, acima de tudo, um compromisso que transformaria sua vida para sempre. Eliseu era apenas um trabalhador comum, focado em seu serviço diário, arando a terra e cuidando dos afazeres familiares. Seu trabalho no campo refletia seu espírito, dedicado, perseverante e fiel em tudo o que fazia. Mas, certo dia, uma visita inesperada mudou completamente o curso de sua história. O profeta Elias, grande representante de Deus e uma figura admirada por todos, se aproxima de Eliseu e lança sobre ele sua capa, um ato simbólico e profundamente significativo. Ao colocar sua capa sobre Eliseu, Elias estava fazendo um chamado profético, convidando-o a deixar tudo para seguir uma vida de propósito e serviço a Deus. Esse momento representa muito mais do que um simples gesto. Ele é a própria passagem de um legado espiritual, um chamado para que Eliseu fosse o sucessor de Elias. Imagine o impacto emocional desse momento para Eliseu. Ele estava sendo convidado a abandonar tudo o que conhecia, sua rotina, sua família e suas posses, para seguir o caminho de um profeta, o caminho do serviço e da renúncia. Eliseu não hesitou. Ele queimou seu arado, símbolo de seu trabalho anterior, e sacrificou os bois que usava para arar, oferecendo-os como um ato de consagração a Deus. Esse gesto revela a intensidade de seu compromisso. Ao queimar o arado, Eliseu estava cortando qualquer possibilidade de retorno. Ele estava, literalmente, queimando seu passado para abraçar um futuro incerto, mas guiado por Deus. Para ele, não havia meio termo. Sua decisão era completa e seu coração estava entregue ao chamado divino. Aqui Eliseu nos ensina uma lição de compromisso e coragem. Quantas vezes somos chamados a algo, seja um propósito, uma missão ou uma oportunidade que exige de nós uma entrega completa? E quantas vezes hesitamos presos pelo medo, pelo apego ou pela incerteza? Eliseu nos mostra que a verdadeira transformação ocorre quando estamos dispostos a abrir mão de tudo, confiando plenamente no propósito maior que Deus nos reserva. O que você pode aprender com esse ato? Há algo em sua vida que você sente ser um chamado, mas que ainda não teve coragem de abraçar por completo? Eliseu nos desafia a olhar para esses momentos de decisão com olhos de fé e a ter coragem para seguir, mesmo que isso signifique abrir mão do conforto e da segurança do que já conhecemos. Essa decisão foi o primeiro passo para que Eliseu se tornasse um dos maiores profetas de sua época, um homem capaz de operar milagres, trazer cura e impactar a vida de muitos. Eliseu mostra que, quando entregamos nossos corações e confiamos no propósito de Deus, Ele nos conduz a lugares que nunca imaginamos e transforma nossa vida em uma poderosa história de fé e impacto. Depois de aceitar seu chamado e abandonar tudo para seguir Elias, Eliseu inicia um novo caminho, repleto de desafios, mas também de demonstrações do poder divino. Nos primeiros passos de sua jornada profética, ele logo experimenta situações que exigem uma fé inabalável e um coração preparado para ser usado como canal de milagres e provisão de Deus. Esses momentos não são apenas marcos em sua trajetória, mas também servem para consolidar sua confiança e mostrar ao povo que Deus estava com ele. Um dos primeiros milagres realizados por Eliseu ocorre na cidade de Jericó, onde os habitantes enfrentavam uma grave crise de água. As águas estavam contaminadas, tornando o abastecimento escasso e prejudicando a saúde e a colheita do povo.
Diante dessa situação, Eliseu faz algo surpreendente. Ele pede um recipiente com sal, o derrama nas águas e as purifica. O sal, um elemento simples, ganha um novo significado nas mãos de Eliseu, que ao obedecer e agir com fé, transforma o recurso em um símbolo de renovação e vida. E as águas de Jericó foram purificadas, trazendo alívio ao povo e restaurando a esperança de toda a cidade. Esse episódio nos traz uma reflexão profunda sobre o valor da obediência e do agir com fé, mesmo em situações que parecem impossíveis. Quantas vezes nos encontramos diante de problemas que parecem além de nossa capacidade de solução? Eliseu nos ensina que quando seguimos as instruções de Deus e confiamos nele, até os elementos mais simples podem se tornar instrumentos de transformação. O sal, que à primeira vista era apenas um recurso comum, nas mãos de Eliseu se tornou um veículo de cura e restauração. Outro milagre significativo nos primeiros anos de Eliseu é a multiplicação do azeite da viúva. Uma mulher em profunda aflição o procura, endividada e com o risco de perder seus filhos como pagamento. Eliseu, movido pela compaixão e pela orientação de Deus, a instrui a pegar vasilhas emprestadas e derramar o pouco azeite que tinha em casa, até que todas as vasilhas fossem preenchidas. E, conforme ela enche cada uma delas, o azeite milagrosamente não acaba. Com isso, ela não só consegue quitar suas dívidas, mas também tem o suficiente para sustentar a si e a seus filhos. A multiplicação do azeite é uma lição poderosa sobre a providência de Deus e a importância de termos fé, mesmo diante do pouco. Eliseu ensina à viúva e a todos nós que quando confiamos no Senhor e obedecemos, Ele pode multiplicar o que temos e transformar nossas limitações em abundância. Muitas vezes podemos nos sentir como essa viúva, com poucos recursos e muitas preocupações. Mas Deus nos chama a agir com fé, a fazer nossa parte, mesmo que pareça pouco, e Ele nos promete que multiplicará nossos esforços. Esses primeiros milagres de Eliseu revelam que sua jornada não seria fácil, mas que ele seria um instrumento de esperança e transformação. Eliseu nos mostra que a fé verdadeira não se limita a palavras ou pensamentos, mas se expressa em ações concretas, em coragem e na disposição de acreditar que Deus pode usar até o que parece insignificante para operar grandes obras. Com isso, pode refletir: em quais áreas da sua vida você precisa de um milagre ou uma intervenção divina? Eliseu nos ensina que quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus e seguimos suas instruções com fé, podemos ver o impossível se tornar realidade. Na parte mais conhecida da trajetória de Eliseu, vemos um dos gestos mais comoventes de sua vida: a ajuda à viúva endividada. Esta mulher, que tinha recentemente perdido o marido, vivia em uma situação extrema. A dívida deixada pelo falecido colocava em risco a própria vida dos filhos, pois na cultura daquela época, os credores tinham o direito de escravizar os filhos de um devedor como forma de pagamento. Ao ouvir sua história, Eliseu não responde com piedade passiva, mas com ação concreta e direcionada. Ele pergunta à mulher o que ela possui em casa, e diante de sua resposta de que só tinha uma pequena quantidade de óleo, Eliseu lhe dá uma orientação surpreendente. Ele pede que ela reúna quantas vasilhas puder, inclusive emprestando de vizinhos, e comece a derramar o pouco óleo que tinha em cada uma delas. Conforme a viúva segue as instruções com fé, algo milagroso acontece. O óleo continua a fluir até que todas as vasilhas estejam cheias. Com isso, ela é capaz de vender o óleo, pagar suas dívidas e garantir o sustento de sua família. Esse milagre ensina a profunda importância de não subestimarmos o pouco que temos em mãos e demonstra a compaixão divina pelo necessitado. Eliseu poderia ter buscado uma solução mais convencional, mas escolheu um caminho que permitia à viúva ser parte ativa do milagre. Esse detalhe mostra como Deus valoriza nossa fé e nossa disposição para agir, mesmo quando estamos no limite de nossas forças. Agora pensemos juntos. Quantas vezes nos sentimos como essa viúva, com pouco em mãos e em meio a grandes desafios? Eliseu nos ensina que Deus é capaz de pegar o pouco que temos e, com nossa participação ativa, transformar isso em abundância.
Esse milagre de multiplicação nos lembra que muitas vezes o essencial já está em nós, esperando ser potencializado pela ação de Deus e pela nossa própria confiança. Eliseu é um exemplo de liderança compassiva e proativa, que vê o valor em cada pessoa, não importa o quão pobre ou desamparada ela possa parecer. Esse ensinamento ainda nos inspira a olhar ao nosso redor com olhos de bondade, a buscar entender e ajudar aqueles que passam por dificuldades e a sermos canais de bênçãos na vida de quem necessita. Com a história da viúva e seu óleo multiplicado, somos chamados a refletir sobre onde podemos aplicar esses princípios em nossa própria vida. Confiar em Deus para prover em tempos difíceis, buscar maneiras de ajudar os outros e lembrar que, ao colocarmos o pouco que temos em ação, milagres podem acontecer. A história da cura de Naamã é um dos relatos mais significativos sobre como Eliseu desafiou preconceitos e o orgulho humano para demonstrar o poder de Deus. Naamã, um comandante sírio, era um homem poderoso, respeitado e bem-sucedido, mas enfrentava uma doença que ninguém podia curar: a lepra. Em sua época, essa doença era temida e evitada, marcando os doentes como impuros. Apesar de sua posição, Naamã se via impotente diante da enfermidade. Ao ouvir de uma serva israelita que havia um profeta em Israel capaz de curá-lo, ele embarca nessa jornada de fé. Ao chegar a Israel, carregando presentes valiosos, ele espera que Eliseu o receba com honrarias e uma cura milagrosa digna de sua posição. Contudo, ao contrário de suas expectativas, Eliseu sequer o recebe pessoalmente. Em vez disso, envia um mensageiro com uma instrução simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser purificado. Para Naamã, essa orientação foi um golpe em seu orgulho. Por que um homem de sua importância deveria se submeter a algo tão trivial e, na sua visão, indigno? Nomeando outros rios de sua terra natal, considerados melhores que o Jordão, Naamã se enche de indignação e quase desiste de sua busca. Aqui vemos uma lição profunda. O orgulho e o preconceito de Naamã, assim como nossas próprias resistências, podem bloquear o caminho para a cura e o crescimento. Ele queria uma solução à altura de sua imagem de comandante e herói, mas Eliseu, e Deus por meio dele, estava ensinando que a verdadeira cura exige humildade. Eventualmente persuadido por seus servos, Naamã decide se render a essa instrução simples. Ele mergulha no Jordão e, ao sair da água pela 7ª vez, percebe que sua pele está restaurada e limpa, como a de uma criança. Essa cura física simboliza a cura de seu coração e mente, que se abre ao entendimento da simplicidade do poder divino. Naamã retorna a Eliseu transformado e, com gratidão, reconhece o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. A história nos convida a refletir. Quantas vezes nosso orgulho nos impede de experimentar uma verdadeira transformação? Quantas vezes nos recusamos a seguir orientações simples por acharmos que estamos acima delas? Eliseu ensina que a cura e o propósito de Deus podem exigir humildade, especialmente quando nos sentimos grandes ou merecedores. Naamã nos mostra que, ao abandonarmos o orgulho e a presunção, abrimos espaço para que a graça e o poder de Deus operem em nós de maneira plena. O último ato de Eliseu nos oferece uma visão poderosa de um legado que atravessa gerações. Já em seus últimos dias, debilitado pela doença e idade avançada, Eliseu recebe a visita do rei Jeoás de Israel, que chega até ele em busca de orientação. O rei estava diante de ameaças militares e buscava apoio do profeta. Mesmo enfraquecido, Eliseu demonstra que sua fé e seu compromisso com a missão de Deus permanecem inabaláveis, pronto para guiar o rei e o povo de Israel. Nesse encontro final, Eliseu realiza um ato simbólico que se tornaria sua última profecia. Ele instrui o rei a pegar um arco e flechas e abrir a janela para o leste, direção do território inimigo. Eliseu coloca as mãos sobre as do rei, num gesto que representa a passagem de poder e da bênção de Deus. Ele então orienta o rei a disparar uma flecha pela janela, declarando que aquela flecha representava a vitória de Israel sobre a Síria. Essa simbologia é intensa e carrega consigo a ideia de que, mesmo no fim de sua vida, Eliseu ainda era um canal da vontade divina, apontando o caminho da vitória e da fé. O profeta não para por aí.
Ele orienta Jeoás a golpear o chão com as flechas restantes, e o rei o faz, mas apenas 3 vezes. Aqui, Eliseu se entristece, percebendo que o rei não entendeu a importância do ato, nem demonstrou a persistência necessária. Ele explica a Jeoás que, se ele tivesse golpeado o chão mais vezes, teria assegurado vitórias completas sobre seus inimigos. Esse último ato de Eliseu revela uma lição sobre a fé, a perseverança e a importância de seguir as instruções divinas com dedicação e fervor, sem hesitação ou limitações. Esse é o legado de Eliseu. Uma vida comprometida com Deus, fiel em todas as etapas e que, até seus últimos momentos, buscou transmitir fé, coragem e determinação. A lição que podemos tirar aqui é profunda. Quantas vezes deixamos de lado a persistência ou então fazemos o mínimo, quando na verdade poderíamos buscar mais e acreditar que Deus pode fazer algo grande? Eliseu nos ensina que para realmente viver segundo a fé, é preciso agir com intensidade e comprometimento. A morte de Eliseu não foi o fim de seu impacto. Mesmo após sua partida, seu legado continuou e ele se tornou uma referência para aqueles que vieram depois dele. Seu exemplo mostra que viver de forma fiel, ajudar o próximo e buscar sempre a presença divina podem gerar uma influência que vai muito além da nossa própria vida. Este é o verdadeiro legado da fé. Deixar algo que inspire e fortaleça aqueles que seguem o mesmo caminho. A vida de Eliseu é um verdadeiro exemplo de compromisso, fé e obediência. Ele nos mostra que podemos fazer a diferença em nosso mundo, independente dos desafios, das limitações ou de onde começamos. Eliseu nos ensina que, ao nos entregarmos ao propósito que Deus nos deu, podemos nos tornar instrumentos de milagres e bênçãos. Se você se sente inspirado, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo histórias como esta. Que a vida de Eliseu sirva como lembrete de que cada um de nós pode ser um canal de transformação.